Oi, turma de Engenharia de Telecomunicações do IFSC. Bom, vocês devem saber que saiu uma diretriz para a gente recomeçar as aulas não presenciais com vocês. Bom, eu dei uma estudada, fui atrás de material para melhorar as aulas, que estavam muito ruins, eu confesso, e espero que vocês tenham uma certa paciência para a gente conseguir retomar. Bom, nesses 15 dias eu estudei e um pouco de edição de vídeo, como é que eu poderia fazer melhor. Vi vários professores fazendo vídeos no YouTube e eu achei que esse perfil aqui era razoavelmente bom. Então eu estou tentando me adaptar a isso, fazer aulas nesse sentido também. Eu espero que vocês tenham um pouco de paciência, tenham tido paciência também nos vídeos anteriores, que a vontade que eu tenho de jogar tudo fora, estavam horríveis, para a gente começar do zero. Então vamos fazer assim, ó. Sabe aquelas pessoas assim que brigam e falam assim, vamos começar de novo? Esquece que já aconteceu? Peço isso aí então a vocês. Eu gravei aqui a minha primeira aula de probabilidade, eu espero que vocês entendam razoavelmente bem. E eu vou passar uma lista de exercícios com alguns exercícios feitos na mão aqui com vocês. Em vez de mandar... Quer dizer, eu vou mandar a lista também resolvida. Mas eu vou tentar fazer alguns aqui na mão, usando o computador, para vocês terem uma dinâmica da resolução do problema. Bom, nossa primeira aula de probabilidade, eu vou estudar o conceito de probabilidade com vocês. Então eu vou parar de falar e meter a mão na massa. Vamos lá, tamo junto. Na nossa primeira aula de probabilidade, nós vamos estudar os conceitos de probabilidade e como pode-se calcular a probabilidade em certas situações. Mas a pergunta que vem à mente é: quando a gente vai usar probabilidade? A gente vai utilizar probabilidade quando a gente não tiver certeza do resultado de um experimento. Por exemplo, quando a gente lança uma moeda, você não tem certeza que vai cair cara. Quando você lança um dado, você não tem certeza que vai cair a face 5. Então, toda vez que você não tem certeza do resultado, você vai utilizar a probabilidade. Tá? Dessa forma, todo mundo tem na cabeça uma noção intuitiva do que é probabilidade. Imagina ali no lançamento de uma moeda. E, de forma geral, todo mundo confia que é justo o lançamento de uma moeda para decidir, por exemplo, qual time vai sair com a bola numa partida. Todo mundo sabe, todo mundo tem isso dentro de si. Essa moeda pode cair cara ou coroa. Então eu considero justo, porque está sendo... As possibilidades que eu tenho de um time sair com a bola é igual ao do outro, então está aceito. Isso aí eu aceito que é verdade. Bom, vamos pensar nisso de uma forma mais matemática. Eu tenho duas possibilidades de resultado quando eu lanço uma moeda, cara ou coroa. Vamos supor que eu fiquei com a cara. Então, se sair cara, eu saio com a bola. Bom, eu tenho duas possibilidades. Eu quero saber qual é a chance de cair a possibilidade que eu quero, que é cara, por exemplo. Então, eu tenho uma possibilidade em duas. Bom, isso é 50% para cada lado. Só lembrando aqui, o que significa 50%? Cento é uma forma antiga de dizer 100. Então, quando eu estou trabalhando aqui com 50%, eu estou dizendo que isso é 50 por 100. E isso aqui, você pode dizer simplificando, cortando em cima e embaixo, vai ficar 1 sobre 2. Ou também pode dizer que isso aqui vai ficar igual a 0,5. Todas essas três formas, 50%, 1 sobre 2, 0,5, são aceitáveis dentro de probabilidade. Você pode dar a resposta do jeito que você quiser. Todas elas são bem aceitas. Eu acho que isso é fácil de entender e todo mundo percebe. O que é uma probabilidade de estar acontecendo. E o objetivo então da gente, daqui para frente, vai ser dar uma conceituação que não seja intuitiva para você e começar a fazer as contas. Bom, qual seria uma noção não intuitiva de probabilidade? É o que a gente tem na cabeça quando a gente fez essa conta. A definição intuitiva vai ser o quê?
A probabilidade, no caso da gente dar cara, vai ser o número de resultados possíveis que saem cara, que no nosso caso é só um, sobre o total de possibilidades que eu tenho de obter os resultados. No caso são 2. Então a probabilidade é igual a 1 sobre 2. Se eu tiver o lançamento de um dado, por exemplo, a gente vai ter um experimento que vai ser lançar um dado. A gente vai ter total de faces que pode ocorrer, o total de resultados que pode ocorrer é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora vamos a alguns eventos que eu quero. O primeiro evento é sair quero como... Meu objetivo vai ser obter um número par. Eu quero saber qual é a chance que eu tenho de obter um número par no lançamento de um dado. Quais são os números pares que existem possíveis? 2, 4 e 6. Então nós temos 3 possibilidades para sair par. Qual é o total? Desculpa, 3 possibilidades de sair número par. Qual é o total de possibilidades possíveis? 6. Então, probabilidade a gente está definindo como total de casos favoráveis. Quais são os casos favoráveis para mim? Obter par, 3. Sobre o número total de casos, que é 6. 3 sobre 6 dá 1 sobre 2. Um outro exemplo seria no lançamento de um dado, obter um número primo. Aí você pensa, quais são os casos favoráveis? Os números primos. Quais são os números primos que a gente tem de 1 a 6? É o número 2, número 3 e 5. Então também tenho 3 possibilidades. Qual é o total de possibilidade de obter face de um dado quando eu lanço? São 6, né? De 1 a 6. Então a probabilidade de obter um número primo num dado é 3 sobre 6, que dá 1 sobre 2, dá 0,5. Então temos um fato interessante. A probabilidade de sair cara no lançamento de um dado é a mesma probabilidade de obter um número primo nesse lançamento de um dado. Com isso em mãos, nós já temos conhecimento suficiente para construir uma definição formal, tanto teórica quanto experimental, do que é a probabilidade. Vamos começar pela teórica. Para definir a probabilidade teórica, eu vou ter que definir 2 conjuntos para vocês. O primeiro conjunto é o espaço amostral e o segundo é o conjunto evento. Por que isso é necessário? Tudo em matemática envolve, de alguma forma, uma análise de conjuntos. Pois bem, vamos analisar então o espaço amostral, que é o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. Geralmente é denotado por ômega ou S maiúsculo. Esse S maiúsculo vem do inglês e significa sample space. Em língua portuguesa é bastante comum aparecer ômega para o espaço amostral. E eu vou utilizar ômega para vocês ao invés de S. Bom, vamos a alguns exemplos de espaço amostral. Considere o lançamento de uma moeda. Nós temos 2 possibilidades. Cara ou coroa. Cara a gente costuma simbolizar por K, coroa por C. Um lançamento de um dado. Qual seria o espaço amostral? Todos os resultados possíveis do lançamento de um dado. Bom, seria o espaço amostral 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse é um conjunto também. Nós costumamos utilizar o símbolo hash para números de elementos de um conjunto. Então esse símbolozinho que vocês estão vendo aí vai ser usado para simbolizar o número de elementos. É o joguinho da velha, né? Vamos para um experimento C agora, que é o lançamento de 2 dados. O lançamento de 2 dados vai significar que eu tenho 2 dados na minha mão e vou verificar os resultados que ocorrem. Então vai de 1, 1, 1, 2, 1, 3 até 1, 6, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 3, 2, até 3, 6, até por último 6, 1, 6, 2, 6, 3 até 6, 6. O bom disso é que, o bom de um experimento como esse, é que nós não temos a necessidade de utilizar a notação exaustiva. A notação exaustiva é a que a gente tem enumerando todas as soluções possíveis. A gente pode criar uma notação alternativa. A primeira coisa que tem que observar é que um resultado possível é uma dupla. Ou seja, é um conjunto, na verdade, formado por só 2 elementos. Você deve ser bem acostumado com par ordenado. Par ordenado é um tipo de uma dupla. E na notação alternativa, a gente busca uma propriedade dessa dupla. Então, qual é a propriedade dele? Ele é formado por elementos I e J, e cada um desses elementos I e J pode variar de 1 a 6. Então a gente evita escrever por exaustão um conjunto
e a gente faz por uma forma lógica a construção do conjunto. Né? Também é chamado de notação construtiva, essa notação alternativa que a gente está usando. Um exemplo desse seria, imagina uma corrida de cavalos, mas que só tem 4 cavalos. Tá? Vamos chamar cavalo 1, 2, 3 e 4. Eu quero saber todas as ordens de chegada possíveis para esses 4 cavalos. Então a gente começa com 1, 2, 3, 4. Primeiro, o cavalo número 1 ganha, o cavalo número 2 chega em segundo, o cavalo número 3 chega em terceiro, o cavalo número 4 chega em quarto. Você pode considerar que o cavalo 1, 2, 3, 4 são as raias de saída dos cavalos. Nesse caso, a notação de forma exaustiva já é meio complicado de fazer, porque bastante elemento. Observa aqui em cima como é que estão dispostos todos esses elementos. Você tem uma forma também alternativa de usar, só que agora não vai ser mais uma dupla, né? Vai ser uma quádrupla. Nessa quádrupla, eu posso criar uma notação construtiva para ela. Cada elemento de um resultado vai ser dado, então, pelos números I, J, K e L, sendo que cada um desses varia de 1 a 4. É uma outra forma de você escrever. O número de elementos desse conjunto vai ser 4 fatorial. Observa por quê aqui. Eu tenho, para o meu primeiro cavalo, o cavalo que vai chegar em primeiro lugar, eu tenho 4 possibilidades. Qualquer um desses pode chegar. Para o segundo, eu vou ter 3 possibilidades. Segundo lugar. Porque o segundo cavalo não pode chegar em primeiro também. Para o terceiro cavalo, como ele não pode chegar em primeiro nem em segundo, eu tenho 2 possibilidades. 2 cavalos que podem ocupar esse terceiro lugar. E por último, o quarto, só vai ter 1. Porque as 3 chegaram na frente. Isso aqui me dá 4 fatorial. Possibilidade. O que, para mim, evita ter que construir o conjunto todo por exaustão. Fica mais fácil fazer isso daqui. Só tirar isso para a gente aproveitar o espaço depois. Agora vamos mudar um pouquinho o tipo de conjunto que a gente está trabalhando. Nesses 4 exemplos aí que a gente estudou, a gente obtém os resultados, o total de resultados por contagem. Não é a única possibilidade que existe. Vamos supor que você queira medir o tempo de vida de um transistor em horas. Bom, você pode, quando ligar ele na corrente, ele queima na hora. Assim como ele pode funcionar até a eternidade. Observa que aqui o que a gente está medindo é tempo. E tempo não dá para contar, só dá para medir. Um outro exemplo seria a espessura de uma peça plástica que foi moldada, pode ser uma impressora 3D, por exemplo. Agora, a gente quer obter variações nessa espessura. Bom, a primeira possibilidade que eu tenho vai ser avaliar isso, por exemplo, em zero absoluto. Ele vai ter a mínima dimensão possível. A outra possibilidade seria medir ela, no outro caso extremo, medir ela imediatamente, medir a temperatura imediatamente antes de a peça derreter. Então agora nós vamos ter o comprimento como padrão que a gente vai medir. E esse comprimento, na verdade, é o comprimento da espessura. Né? E esse comprimento vai variar entre 2 termos limites, o inferior e o superior. Bom, agora eu tenho outra medição feita, medição de comprimento. Eu não tenho como contar o comprimento, só tenho como medir. Então esses são os 2 tipos de espaço amostral que nós temos. Um espaço amostral que é discreto, que é formado por números inteiros ou com uma associação direta com números inteiros, e o outro contínuo, vai ser feito por medições. E os valores o valor desse espaço amostral vai ser sempre em intervalos. E estes intervalos vão ser uma forma de representar os números reais.
vai formar então espaços vetoriais contínuos. Então, espaço amostral discreto são feitos por contagem. Espaço amostral contínuo feito por medição. Tá? São esses dois tipos de espaço amostral que a gente tem. Um fato interessante é que um mesmo experimento pode ter um espaço amostral discreto contínuo. Suponha lá no tempo de vida do transistor. A gente viu um espaço amostral contínuo. Porém, pensa no seguinte, esse transistor, a gente pode estar verificando se ele está satisfazendo certas condições ou não. Vamos supor que ele não esquente até uma dada temperatura, colocando corrente até tanto. Ele vai estar dentro das especificações se ele não ocorresse aquecimento. Vai estar fora das especificações se ocorrer esse aquecimento. Então você vai ter um espaço amostral dado por sim e não, por exemplo. É um espaço amostral discreto. Então, o mesmo experimento, dependendo do que você precisa, ele pode ser discreto ou contínuo. Outro fato de importância é que eu posso ter espaços amostrais discretos com infinitos elementos. Não há problema nisso. Suponha esse experimento aqui. Eu vou avaliar a qualidade de um lote, sendo que eu vou fazer experimentos até que dê positivo numa amostra. Essa amostra pode ser infinita, não tem problema. E você pode, vamos supor que a gente coloca não como N, como não aprovado, e sim como aprovado. Eu posso ficar tendo N, infinitamente, e um sim. Como eu posso ter 3 vezes? Não, sim. Como pode aparecer sim na primeira vez? Esse é um exemplo, então, de espaço amostral discreto, porém contável. A gente costuma dizer em matemática que ele é enumerável. Você consegue dizer quem é o primeiro e você consegue dizer o segundo, terceiro, quarto, até quantas possibilidades você tem ali. Mas ele pode ser infinito. Eu posso ficar medindo infinitamente se esse lote, os produtos desse lote estão satisfazendo ou não a propriedade, descobrir que eles não estão por muito tempo. Ele pode ficar infinitamente não funcionando. Isso não tem problema. O outro conjunto que a gente utiliza para calcular a probabilidade, via uma definição formal, é evento. Evento é um subconjunto de espaço amostral é um subconjunto do espaço amostral que tem todos os resultados que me interessam. Bom, o que vai ser? Então vamos lá voltar nos experimentos que a gente analisou antes. Por exemplo, no lançamento da moeda, eu quero saber a quantidade de faces caras que pode ser obtida no lançamento. Então, o número de elementos desse evento é 1. Por quê? Porque só há a possibilidade de ocorrer uma vez a cara. Só há a possibilidade de ocorrer uma cara. No outro aqui do lançamento de dado, eu quero saber a quantidade de faces pares que pode ser obtido no lançamento do dado. Bom, a gente viu que o que me interessa é 2, 4 e 6. Esse é o conjunto evento. Então, o evento vai ser dado por 2, 4 e 6. Lembrando que o espaço amostral, nesse caso, vai ser dado por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o evento vai ser isso, é o que eu quero. E vai ser o segundo conjunto fundamental para a gente conseguir definir formalmente o que é probabilidade. Então, qual vai ser a definição de probabilidade? A probabilidade de um evento car vai ser o número de elementos do evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Bom, com esse em mãos, pensa no seguinte. Quero calcular a seguinte probabilidade. Considera aquele experimento que a gente avaliou, que era que tinha como espaço amostral o total de resultados de chegadas dos 4 cavalos numa dada corrida. Lembrando que ele tem 4 fatorial. O número de elementos do espaço amostral vai ser 4 fatorial. Agora pensa no seguinte evento. Nessa corrida, eu quero saber quais são as possibilidades do cavalo 3 vencer a corrida.
Bom, vamos definir esse evento. Vou chamar ele de evento 1. Tá? Bom, eu tenho que ter, primeiro, o terceiro cavalo chegando na frente. O resto, eu vou formar todas as permutações possíveis dos outros. Bom, considerando que só o 3 está na frente, eu posso variar, então, 1, 2 e 4. E eu vou ter sempre o cavalo 3 vencendo. Como é que a gente obtém isso? Da seguinte maneira. Eu vou colocar aqui, ó. Como é que a gente faz a conta desse, sem precisar fazer por exaustão todas as possibilidades. Aqui está o primeiro colocado. O primeiro colocado só pode ser o 1, cavalo 1. Para o segundo colocado, eu tenho 3 possibilidades. Para o terceiro colocado, eu vou ter 2 possibilidades. E para o último colocado, eu só vou ter uma possibilidade. Isso aqui me dá 3 fatorial. Aí como é que vai ser a probabilidade desse evento que eu chamei K? Aliás, é 1. Vai ficar o número de elementos do conjunto evento 1 dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Ou seja, vai ficar 3 fatorial, que é o número de resultados possíveis para o evento 1. E do espaço amostral vai ser 4 fatorial. Então, o que a gente tem nisso? Eu tenho que 4 fatorial. Desculpa. 4 fatorial vai ser 4 vezes 3 fatorial. Corta esse com esse, vai dar 1 sobre 4. Bom, me parece lógico, né? Eu tenho 4 cavalos, total de possibilidade do cavalo 3 ganhar vai ser 4. Ele pode chegar em último lugar, terceiro, segundo, primeiro. Eu poderia raciocinar dessa forma também. Mas aqui eu fiz pela definição. Para vocês. A gente não precisa mais disso. Bom, agora vamos analisar uma situação um pouquinho diferente. Tá? Já que eu já defini o que é a probabilidade para vocês, teórica, mas de maneira formal, vamos definir a probabilidade experimental. Eu vou começar contando uma história que está nesse livro aqui. Ó. Esse livro que vocês estão vendo na tela. Tá? Esse livro é uma das histórias que tem esse livro. Esse livro tem várias histórias. Ele é um livro que conta histórias e tenta romancear um pouco a matemática. Existiu um matemático chamado Don Kelch. Esse cara, ele era casado com uma dinamarquesa. E um dia ele resolveu ir visitar os parentes dela com ela. Só que estava em 1940, no meio da Segunda Guerra Mundial. E a Alemanha invadiu a Dinamarca. Nessa época, eu suponho que as comunicações fossem muito difíceis, principalmente porque os satélites ainda não tinham sido inventados. Creio eu que mandar uma carta da África para a Europa demorava bastante tempo. Bom, esse sul-africano, John Kelch, ele trabalhava numa universidade bastante conceituada na África do Sul. Ela tem esse nome esquisito aí, dá uma olhada na tela que eu não sei nem pronunciar isso aí direito. E quando ele chegou na Dinamarca, teve o seguinte problema. A Alemanha estava prendendo todo mundo que ela considerava que poderia ser inimigo. John Kelch era sul-africano. Ele era de Joanesburgo. A África do Sul era aliada da Inglaterra, que era inimiga deles, da Alemanha, durante a guerra. Conclusão. O John Kelch foi preso e mandado para um campo de concentração. Ele ia ficar lá muito tempo, sem ter o que fazer. E ele começou a pensar, eu tenho que produzir alguma coisa aqui, e ele conseguiu uma moeda. Aí falou, eu quero dar uma olhada aqui, se essa moeda vai ter realmente probabilidade de 0,5 quando eu lançar ela muitas vezes. Bom, o que ele fez? Ele lançou e tabulou os resultados até 10.000 experimentos. Acompanha aqui no quadro como é que foi o desenvolvimento desse experimento. Então aqui, ó,
Quando ele tinha 10 lançamentos, saíram 4 caras e 6 coroas. Então a frequência de caras foi 40%. Conforme ele foi aumentando, e quando ele estava em 100, o número de caras passou para 44. Quando ele chegou em 500, olha o que aconteceu. O número de coroas passou o número de caras. Agora, a gente estava em... desculpa, ainda não. Quando estava em 500 ainda não tinha passado. Mas tinha diminuído a diferença. Quando ele chegou em 1000, aconteceu uma inversão. Agora, eu tenho um número de caras maior do que o número de coroas. Isso não tinha acontecido até antes. Isso se manteve quando ele estava no lançamento número 5000. E ele chegou ali que o número de caras era 49,34%. Quando ele chegou em 10.000, a variação foi muito pequena. A variação foi de 49,34% para 49,33%. Por que isso ocorre? Isso ocorre porque há um componente aleatório nesse experimento. O componente aleatório é algo que a gente não consegue prever direito e que faz com que a probabilidade saia da probabilidade teórica, que a gente fez antes. Contudo, isso não é... Normalmente isso é uma diferença bem pequena. Observa ali que a frequência de caras no final foi 50,67%. Certo seria 50%. E quais são esses componentes aleatórios que podem ter acontecido? Uma delas é que normalmente as moedas ela tem um alto relevo na cara. E às vezes tem um alto relevo ou baixo relevo na coroa. Que a cara vai ser uma forma de homenagear alguém e a coroa vai ser normalmente um símbolo do país. Esses símbolos do país são em baixo relevo, eles são, então, imagina uma agulha batendo na moeda, ou seja, a impressão é para dentro, e da cara normalmente a impressão é para fora. Então você tem um alto relevo na cara e um baixo relevo na coroa. Isso faz com que a distribuição de massa da moeda seja deslocada em direção à face cara. Porque eu tenho mais massa naquela região. Então se desloca para lá, e essa face passa a ter uma tendência maior de frequência, conforme o tempo vai passando. Além disso, é o fator humano. Você pode observar aí que quando você joga a moeda para cima, esses não vão ser lançamentos perfeitamente iguais. Ela vai girar diferente, ela vai mais alto, mais baixo. Então todos esses vão alterar os dados que a gente tem em relação à probabilidade teórica. Ou seja, são ruídos que começam a ocorrer no experimento. Então, para você ter certeza absoluta de uma moeda, você tem que partir para o que o John Carroll fez. Ou seja, partir para o combate e ir fazendo várias vezes até encontrar um padrão, encontrar uma convergência de dados. Isso permite com que a gente dê uma definição experimental do que é probabilidade. Vai ser isso que está na tela de vocês. A probabilidade, no caso aqui de dar cara, mas poderia ter sido qualquer evento e qualquer espaço amostral, vai ser definido pelo limite quando o número de lançamentos tende ao infinito, do número de caras dividido pelo número de lançamentos. Observa a similaridade com a definição teórica, que vai ser os casos favoráveis dividido pelos casos totais. A diferença aqui é que você vai esse n até infinito para determinar o número total, e o número de caras vai ser considerado o lançamento favorável. De forma que, na prática, é a mesma coisa. Só que vai ter uma definição diferente, a experimental e a teórica. Mas nós vamos usar no nosso curso somente de probabilidades teóricas. Quando as probabilidades forem experimentadas, ela vai ser dada para vocês. Que aí a gente vai ter uma moeda que a gente diz que é viciada. A moeda que não tem a probabilidade de 0,5 de ocorrer. Uma moeda que não é viciada é dita uma moeda honesta. E geralmente vai aparecer isso no enunciado de vocês quando for uma coisa ou outra. Eu vou deixar uma lista com vários exercícios para serem feitos e vou colocar assim 12 exercícios e eu deixo para vocês que 10 sejam feitos.
Desculpa, que 10 eu faça para vocês aqui no online, vamos dizer assim. Em gravação. Tá? Então fica finalizada essa primeira parte da aula. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu me esforcei um pouco para deixar a aula mais divertida aqui, botar algumas ilustrações. E digo também que estou com muita saudade de vocês e que espero que a gente se veja muito em breve. Um abração e adeus aí. Até a próxima aula, até o próximo vídeo aí que eu passo para vocês.